Bom, então nessa videoaula eu vou passar um review aí sobre array com JavaScript, e a minha ideia é mostrar as possibilidades que a gente tem para trabalhar com array e dar alguns exemplos de utilização para que vocês possam aí depois fazer as atividades de vocês aí, tá? Então, primeira coisa, a gente pode fazer um array como está aqui, ó. Por exemplo, eu vou criar uma variável. Eu aproveitei aqui o próprio site do W3 School, né? Então eu posso pegar um exemplo aqui, criando o carro e passando como parâmetro as strings do meu carro. Então vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o ambiente deles para fazer um teste ou outro. Então o que ele faz aqui é basicamente ele escreve na tela, ó, os três arrays, né? Então, às vezes eu mostro para vocês sem usar o document.getElementById, então eu vou trabalhar da mesma forma, só para que todo mundo entenda bem, né? Então tá aqui. Então o que ele faz? A sintaxe básica, uma das formas de fazer, eu crio a variável e monto o meu array. Tá? Se eu jogar na tela o array inteiro, ele vai jogar exatamente como eu fiz o array. Ó. Tá? Então, nesse caso, ele está jogando todo mundo. Claro que eu posso querer manipular esse array, por exemplo, botar um embaixo do outro, coisas do tipo, né? Então, se eu quiser fazer isso, por exemplo, eu tenho que fazer um for, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer um for. Se eu quiser percorrer o array de forma bem básica, né? Eu vou fazer um for. Se não me engano, é assim o tamanho do array. Tá, mas agora já vamos descobrir se é ou não é. Então, é isso. Então, a outra maneira que eu tenho de fazer é isso aqui, ó. Vou criar uma variávelzinha aqui, ó. Var exibição. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um carro embaixo do outro, eu poderia fazer assim, ó. Cars na posição I, né? Vai percorrer o array, né? Vou começar na posição 0 enquanto eu tiver elementos, ou seja, enquanto ele for menor do que o tamanho do carro, eu vou exibir ele e vou largar um BR ali, ó, para quebrar a linha. E aí depois eu jogo aqui embaixo. Ops. Vamos ver? Ué. Deixa eu ver o tamanho do array aqui. Posso ter tido aí Posso ter esquecido como é que eu pego o tamanho do array, que é bem básico, mas eu posso ter esquecido. Não, eu não esqueci. Eu escrevi certo. Ah, eu escrevi certo, mas eu não botei aqui exibição. E aí agora vai dar. Pronto, tinha esquecido a variável, tá? Ratei. Pronto, então eu peguei os três, fiz um for, quebrei a linha, aí aparece os três um embaixo do outro, certo? Então essa é uma maneira de fazer, tá? Essa é uma maneira de fazer, então esse aqui, digamos, é um exemplo de utilização do for, que eu vou chamar de for tradicional, né? Estou percorrendo o array de uma forma tradicional, onde eu começo, eu pego pela posição da 0 até o tamanho do array. Só que eu tenho outras possibilidades de percorrer esse array, mas nós vamos chegar lá. Vou seguir a ordem aqui. Essa aqui é uma maneira de fazer, tá? O meu array. Aqui, bom, aqui eu posso fazer o array, deixa eu ver um outro exemplo. Tá, esse aqui é o mesmo exemplo, só quebrei a linha. Tá? Também é interessante, mas quebrar a linha é possível, não tem nenhuma novidade. Aqui com o new array, que vai dar na mesma, né? Mas a única coisa que muda nesse caso aqui é que tu está usando como se fosse objeto, aqui dando um new, né? Tá usando o objeto, array, né? Mas o propósito é o mesmo, então se eu usar um new array ou inicializar ele dessa maneira, dá para ser também, tá?
Tá, então aqui, bom, acessar um elemento específico de um array, eu acho que isso aqui eu fiz no for, né? Mas se alguém não sabe como é, né? É só vir aqui e, sei lá, se eu quiser exibir só a primeira posição do array, eu boto cars na posição 0. Ó, quero exibir a primeira posição, na posição 1. Quero exibir a segunda, posição 2. Quero exibir a terceira, vai dar pau, não vai funcionar. Undefined. Se retorna undefined, significa que ele não encontrou, porque não existe, né? Só existe a posição 0, 1 e 2. Não tem a 3. Se eu tentar escrever a 3, vai dar esse tipo de problema que eu estou mostrando para vocês aqui. Tá? Então, quero pegar a posição do array, só colocar o número dentro dos conchetes. Tá? Até aqui, então, já foi. Bom, se eu quiser trocar uma posição específica do array, também é muito fácil, tá? Por exemplo, eu vou trocar BMW por um Fusca. Eu vou cars, qual é a posição da BMW? 0, 1, 2, né? Então eu só venho aqui e coloco cars na posição 2 é igual a Fusca. E aí aqui eu vou voltar a exibir todo mundo. Exibição. Fusca aqui embaixo. Viram? Então trocar a posição do array, ela é muito fácil. Tá? Ela é muito fácil mesmo. Então eu venho aqui, pego o array que eu quero, troco a posição. E se eu botar aqui cars na posição 3, o que vai acontecer? Ele adiciona um elemento novo. Então existe essa possibilidade de eu adicionar elementos dinamicamente. Tá? Eu botei o 3, aí ele vai criar o elemento novo. Se eu botar o 4, o que acontece? Fica faltando um no meio, tá? Então eu posso fazer isso, ok? Se eu botar cars na posição 10, eu vou criar o 10º elemento e os outros todos vão estar indefinidos porque eu não passei nada. Tá? Se eu vier e fazer isso aqui, ó, se eu passar um número, se não me engano, não tem problema no JavaScript. Ó, aceita igual. Então ele aceita qualquer tipo, tá? Então eu posso ir colocando, criando meus arrays. Eu posso criar ele aqui e depois ir mudando à medida que eu quero. Ele é bem flexível com relação a esse tipo de coisa. Acessando o array. Ó, o array eu posso misturar texto com inteiro e, enfim, posso botar true ou falso e tal. Então eu posso fazer isso também. Tá? Aqui ele está dizendo sobre array poder ser objetos, tá? Que eu poder ter uma estrutura um pouquinho mais complexa, tipo um array associativo, como se fosse um array onde eu coloco, como é que diz? Coloco chave-valor, né? Isso é possível também. Mas isso aqui eu não vou mostrar exatamente agora. Tá? O tamanho do array, posso pegar aqui. Aqui dois exemplos. Como é que eu pego o tamanho do array e como é que eu ordeno o array. Tá? Então, por exemplo, o tamanho do array eu já estou usando aqui. Ó. Pego o tamanho do array. Tá? Então eu vou dar dois exemplos aqui. Deixa eu criar outro P aqui. Demo e demo1. Tá? Então, nesse caso aqui, bom, o nosso clássico e tradicional já está aqui. Ó, tá? Agora eu vou fazer duas coisas. Agora eu vou ordenar o array. Tá? Quando eu quiser ordenar o array, eu venho aqui e dou um ponto sorte. Ordeno o meu array. Ó, que nem está aqui. Ó. Agora eu fiquei numa dúvida. Será que ele vai ordenar... eu não sei se ele já ordena... Bom, agora eu vou descobrir. Se ele ordena o próprio array ou eu tenho que atribuir essa ordenação a uma variável. Aí isso depende muito da linguagem. Mas vamos lá. Eu vou ordenar meu array primeiro e vou escrever no demo1 o array ordenado. Se não funcionou, é porque na verdade ele ordena jogando em outra variável. E aí pode ser um problema não, né? Aí eu resolvo rapidamente. Mas deixa eu ver como é que é. É isso mesmo. Então aqui, para dar certo, eu tenho que dizer que o cars é igual. Ele recebe ele ordenado. Ué?
Espera aí, estou com uma dificuldade grande de fazer. Tem que atualizar a variável, né? Senão nunca vai funcionar. Eu só ordenei ele. Ó. Bom, já que é para ver só a ordenação, eu só vou jogar ele aqui. Ó. Cars. Tá certo? Eu só dou um sorte, tá? Ó, eu ordenei e ele já ordenou para mim aqui. É que eu estava repetindo a exibição. Então ele já ordenou para mim aqui o meu array JavaScript. Então é só dar ele ponto sorte, ele vai ordenar por ordem alfabética, e se for número ele vai ordenar por ordem numérica e assim por diante. Se for uma estrutura mais complexa, aí já é um pouquinho mais difícil o processo. Tá? Esse aqui ele pega, obviamente, o tamanho, como eu já tinha mostrado. Já fiz isso, já mostrei isso aqui. Se quiser pegar o último elemento do array, o tamanho menos 1. Se eu quiser percorrer um array, está aqui, já mostrei também. Esse aqui é um exemplo de for each. Se eu quiser percorrer um array com for each. Não vou usar isso aqui, tá? Agora, mas eu poderia. Tá? É interessante também. Eu não vou comentar agora porque pode complicar um pouquinho para vocês. Mas eu gosto muito de usar o for each também. Eu aconselho que quem tiver interesse, dá uma olhadinha como é que funciona ele, que vale a pena, mas agora nessa videoaula eu não vou comentar, tá? Agora aqui eu vou usar um método para adicionar um novo elemento ao array. Eu posso fazer daquele jeito que eu já mostrei para vocês, manualmente colocando a posição. Parte ruim, que eu tenho que saber qual é a posição que eu estou fazendo, né? Digamos 5, mas daqui a pouco eu não sei quantos arrays eu tenho naquele momento, então eu posso usar o push para fazer isso, que ele adiciona um elemento no final do array, tá? Então deixa eu fazer isso em algum lugar. Eu vou tirar esse aqui que ordena, e eu vou fazer o seguinte, push uno. Errei o nome da variável. Pronto, tá aqui. Então, nesse caso, o push ele vai fazer a mesma coisa do que eu fizer isso aqui, ó. Que eu fizesse isso aqui, ó. Por quê? Ele adiciona no final. Tá? Ele tem o mesmo, vai fazer a mesma coisa se eu fizesse isso aqui. Mesma coisa. Aí tem gente que vai pensar, ah, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó, 3. Verdade. A única coisa chata aqui é que eu tenho que contar 0, 1, 2. E, dependendo da tua aplicação, que ela muda em tempo real o array, né? Eu não sei que o 3 é o último, né? Daqui a pouco, por alguma outra ação, eu retiro o elemento do array, adiciono um novo elemento no array. Então o melhor aqui é nunca usar assim o número fixo. A menos que seja uma coisa muito específica. Então eu aconselho vocês a utilizar este ou este. Tá? Ok. Próximo. Vamos para o próximo. Tá, esse aqui também é mesma ideia. O que acontece? Eu criei o array vazio, tá? E vou colocando ele na ordem. Tá? Mas isso aqui não tem também novidade. Tipo, é o que a gente está fazendo, só que o array aqui ó, foi criado de forma vazia. É os casos onde eu não tenho nada no array. Eu começo ele vazio. Então, se eu quiser começar ele vazio, eu começo ele assim. Tá? Tem alguns aqui que eu não vou... Esses aqui eu não vou meter a mão agora. Tá? Ó, tem alguns exercícios, tá? Que vocês poderiam fazer também no W3 School. Então, o que a gente poderia fazer? Vocês poderiam fazer depois? Fazer esses exercícios para que vocês testem o que vocês aprenderam, tá? Mas eu não vou fazer eles agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Converter array para string não é a minha ideia também.
Ó, eu tenho aqui um elemento, eu tenho algumas funções interessantes aqui. Por exemplo, eu tenho o pop. O pop remove o último elemento do array. Tá? O push adiciona um elemento no array, a gente já fez. O que faz o shift? Remove o primeiro. Então eu tenho o pop remove o último, o push adiciona no fim, e o shift remove o primeiro. E o unshift adiciona um elemento no início. Tá? Então o que eu vou fazer aqui para vocês, para não ficar muito, muito complexo nesse ponto, eu vou mostrar para vocês como é que a gente... Olha que legal isso aqui. O splice é bem legal também. Tá, mas vamos por partes. Eu vou mostrar para vocês então o que adiciona e o que deleta, tá? Eu vou mostrar um ou outro aqui, tá? Só para a gente fechar essa parte. Tem vários, não precisa decorar, mas é interessante saber. Ó, vamos ver aqui o unshift. Legal, né? Bota o unshift, bota o elemento na primeira posição. O push na última. E nós estamos falando de adicionar. Se eu quiser remover, o similar ao push é o pop. Ó, o pop remove o último. Claro que ali apagou 2 porque eu tinha colocado um novo, né? Mas o que fez o pop? Tirou o BMW. O que faz o shift? Tira o Saab, tira o primeiro. Então é isso aí. Tá? E aí eu tenho, para fechar pelo menos essa parte de funções que eu posso utilizar, esse aqui é bem legal também, que é o splice. Ó. Eu digo qual é a posição e eu troco ele de lugar. Ó, o primeiro parâmetro define a posição onde o novo elemento deve ser adicionado. O segundo parâmetro define a posição, né, dos parâmetros que serão removidos. Né? Então, o que ele vai fazer aqui? Na verdade, o que ele vai fazer aqui na verdade, é quantos parâmetros, né? Quantos parâmetros eu tenho que remover? Por que ele botou 0 ali? Ah, tá. Então, ele está se baseando no de cima. Ok. Então, o primeiro parâmetro define onde os novos elementos serão adicionados e o segundo parâmetro define quantos elementos serão removidos. Tá? É isso. É bem fácil também. Vamos fazer esse aqui e fechamos a conta, tá? Bem legal isso aqui. Vamos começar só removendo. Vamos usar o splice aqui também. Vamos só remover. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos voltar primeiro para o original. E agora vamos remover. Eu quero remover todos os elementos com splice. Tá? Então o que eu faço? Eu vou aqui. Digo a partir de que posição eu quero começar a remover. Quantos eu quero remover? Eu quero remover todos. Tirei todos. Certo? Então, o primeiro parâmetro é a partir de que posição eu quero começar a fazer as coisas. O segundo é quantos eu quero remover. Então, vamos supor que eu quero só deixar o primeiro. Eu vou começar a remover da posição 1 e eu vou querer remover 2. Então, vai remover o Volvo e o BMW. Tá? Ficou só o Saab. Viram? Primeiro parâmetro é a partir de onde eu quero começar a trabalhar. Segundo parâmetro, quantos elementos eu quero remover. Né? Então, é isso que eu tenho que fazer. É fácil até, né? Agora, vamos supor que eu quero substituir. Um troço que é muito comum. Eu quero substituir o Volvo, que é o mais difícil. Mais difícil não, que é o que está no meio. Então, se eu quisesse substituir o Volvo, eu diria que eu quero começar a mexer na posição 1, que é a posição do Volvo. Eu quero remover o Volvo, então eu quero remover só um. E eu quero adicionar um novo. Quem que eu vou adicionar? Vamos adicionar o Uno no lugar do Volvo, que vai dar certo. Olha lá. Pronto. Ah, eu quero adicionar o Uno e eu quero adicionar também o K. Ah, e eu quero adicionar também o... Deixa eu ver. Eu quero adicionar também o...
sei lá, qualquer outro. Vamos ver. Eu não sei, me fugiu o nome do carro aqui. O Fiorino. Tá? Então eu vou adicionar, vou rodar. Botou o Uno, o K e o Fiorino e tirou o Volvo. Tá? E se eu quiser só adicionar e não quiser remover, eu boto um 0 aqui no segundo. Viram? Não removi. Claro que ele joga o Volvo pro final, né? Mas tá, tudo bem. Ele não removi o Volvo. Tá, então esse aqui é bem legal também quando eu quiser manipular no meio do array. Tá? No meio do array. Merge eu não vou entrar no mérito aqui, já é um pouco mais complexo. Tá? Então o que eu vou fazer mesmo é isso. E agora, tá? Eu vou abrir um programa, eu vou deixar para o próximo. Eu vou fazer um exemplo prático onde a gente vai manipular os arrays em um ambiente de botões. Tá? Mas aí fica para o próximo vídeo. Valeu!